Aqui com o meu computador na minha frente, a gente vai fazer uma análise rápida aqui, né, dos dados do relatório de gestão fiscal, né, do segundo quadrimestre de 2023. Eu comentei com vocês, né, quando saiu o primeiro RGF ali em maio, eu fiz uma live parecida com essa, tá inclusive aqui salva no meu Instagram, e comentei que os resultados, né, do governo do primeiro quadrimestre eram resultados bem preocupantes do ponto de vista de resultado fiscal, em que pese, né, apesar de nós termos aí uma arrecadação, um excesso de arrecadação já, considerando a tendência do exercício, né, nós devemos fechar o ano aí com excesso de arrecadação, porém com o resultado primário aí deficitário. É importante destacar, pessoal, que a análise que eu faço aqui não é análise oficial do governo, tá certo? Eu sou sou servidor público, né? Para quem sabe aqui, né? Eu sou auditor do Tribunal de Contas, mas eu não estou fazendo essa análise aqui como Tribunal de Contas, tá? Estou fazendo essa análise aqui como um técnico, uma pessoa que conhece, né? Então, o que nós temos aqui em relação, tá, pessoal, ao RGF de 2000, o primeiro RGF aí do primeiro quadrimestre, né? Deixa eu abrir aqui o RGF do primeiro quadrimestre, que foi de janeiro a abril, que nós fizemos a análise juntos, né? Um ponto interessante que eu achei aqui, tá, pessoal, que em relação a esse novo RGF, em relação ao endividamento, tá? Então o Estado realmente está com o endividamento aí bem controlado. Isso aí é interessante para a gente poder analisar, né, os dados do relatório de gestão fiscal, tá bom? Então, em relação à despesa com o pessoal no primeiro quadrimestre, nós estávamos aí, né, com cerca de 9.247 milhões, que é a despesa total com o pessoal, tá? Para fins de cálculo, sendo que o limite de alerta aí era em torno de 9.900. Então, né, a despesa com o pessoal era essa para fins de limite, né? Se nós formos olhar aqui a despesa com o pessoal desse quadrimestre, tá? Nós tivemos aí uma manutenção, né, dos percentuais, não houve nem aumento e nem diminuição, né? Então nós tivemos aí uma redução da despesa total com o pessoal. A despesa total com o pessoal do primeiro quadrimestre para o segundo, em valores nominais, houve uma redução, tá? Então nós tínhamos aqui uma despesa total de pessoal, né, houve uma redução, não, desculpa, houve um aumento em valores nominais, tá? Então nós temos aqui cerca de 40%, né, da despesa total com o pessoal, e no RGF atual, né, nós temos em torno de 42%. Então nós tivemos um aumento da despesa com o pessoal proporcional à receita corrente líquida, tá certo? Então nós temos aqui em torno de 42% da receita corrente líquida com despesa com o pessoal. No último nós tínhamos 40%. Então tivemos um aumento da despesa com o pessoal aí nos últimos 4 meses, tá certo? E isso obviamente provocou uma redução, um aumento, né, do déficit fiscal. Então nós tínhamos o déficit fiscal anterior era em torno aí de 200 milhões de reais, hoje já está, né, em torno de 478 milhões negativo. E aí você pode dizer para mim assim, Vinícius, mas qual é o ponto central, né? Isso é bom ou ruim? O governo tem uma meta fiscal a ser cumprida, tá? E essa meta fiscal está cada vez mais difícil de ser cumprida. Então, acho muito difícil o governo cumprir a meta fiscal de 442 milhões de reais que está na Lei de Diretriz Orçamentária. O que isso quer dizer na prática? O governo vem aumentando a sua despesa primária em relação ao quadrimestre anterior, e isso está prejudicando o resultado fiscal. Mas aí o que acontece, né? Confesso a vocês que eu fui pesquisar para vocês, para a gente poder falar, né, com mais calma e poder responder a pergunta para vocês se dá para nomear. Bom, o que eu vou analisar para saber se dá para nomear ou não? Eu vou analisar a dívida consolidada do Estado, né? Então, se você olhar a dívida consolidada do Estado, ela praticamente se manteve estável, tá? A dívida consolidada líquida em 31 de dezembro era em torno de 5 bilhões 234 milhões e agora ela está 5 bilhões 227. Isso significa que o governo reduziu aí pouquinho, né, seu endividamento. Isso é bom, o governo se endividou menos aqui, né, reduziu em torno de 10 milhões de reais o endividamento, 7 bilhões aproximadamente, milhões, tá bom? Isso é bom,
né, que o governo está controlando o seu endividamento, certo? E quando a gente analisa o déficit fiscal, a gente analisa sobre a ordem do endividamento. Então, ou seja, se eu estou com déficit primário, em tese meu endividamento vai aumentar. Se eu estou com superávit primário, meu endividamento diminui. Esse ano nós tivemos um excesso de arrecadação, tá? Deixa eu pegar aqui os dados para falar para vocês, que eu achei bem legal, né? Isso, nós estamos com excesso de arrecadação em tendência, tá? Não estou dizendo que estamos com excesso hoje, mas se mantivermos a tendência até o final do ano, vamos ter um excesso de arrecadação. Então, para efeitos de curiosidade, 24 bilhões de receita corrente prevista, nós já arrecadamos aí em torno de 73% nos 2 quadrimestres. Considerando que 2 quadrimestres dá aí 66%, né? Então nós estamos com um superávit de arrecadação de em torno de 6%, né? Considerando a tendência do exercício, ou seja, que até o final do ano vai se manter essa tendência. Então nós estamos com excesso de arrecadação, né? De em torno aí de 6%, 7% em relação à dotação inicial. Tá? Isso é bom, né? Isso é muito bom. Se a gente considerar o total de receitas, incluindo receita de capital, esse percentual é até maior. A gente está falando aí de cerca de 12% de excesso de arrecadação. Só que a receita de capital a gente não pode empregar ela de qualquer jeito, tá certo? Então isso é muito interessante. Porém, pessoal, o grande problema é o quê? São as operações de crédito. O governo tinha uma previsão de 210 milhões de recursos para pegar emprestado e já pegou aí 1,5 bilhão para cobrir o déficit fiscal. Então, ou seja, o governo aí pegou 700% acima do que ele previa de arrecadar. E é exatamente por esse excesso de arrecadação, né, de operação de crédito que chegamos aí a 12%. Então, qual é o ponto principal? Em termos de receita corrente, o governo está com excesso de arrecadação. Em receita de capital, muito mais ainda, oriundas aí de empréstimo financeiro, de operação de crédito com o mercado interno no valor de 1,5 bilhão. E esse aí é o grande problema do governo hoje. Então essa dívida aí não se sabe como ela vai ser contabilizada, tá bom? Em termos de despesa com pessoal, né? O saldo ainda é bastante positivo, ainda tem 3 bilhões para ser empenhado com despesa com pessoal, considerando a dotação aí de 10 bilhões aí, nós estamos bem dentro do esperado. Então ele está mantendo ali o planejamento orçamentário. Então tudo que está sendo planejado com despesa com pessoal e encargos está dentro do previsto, né? Nós temos aqui um saldo aí de 3 bilhões e meio, que é, se a gente for considerar dentro do exercício, exatamente 1/3 do orçamento total, certo? Então esses são os primeiros dados, né? O grande problema hoje do governo é realmente o resultado primário. Porém, em termos de receita corrente, né, eu estou dando uma olhada aqui no demonstrativo da receita corrente líquida, nós também estamos com um excesso de arrecadação na receita corrente líquida, tá? Deixa eu só pegar aqui o dado corretinho. Então nós temos aqui, né, nos últimos 12 meses, 22 bilhões de receita corrente líquida e a previsão para esse ano é de 17 bi. Então nós temos aí 5 bilhões de receita corrente líquida de excesso de arrecadação. Então, aí você pode perguntar, né? Responder a pergunta: Vinícius, tem dinheiro para chamar? Tem dinheiro para chamar. Tem dinheiro para chamar todo mundo? Acredito que tem. Eu não tenho esse estudo do impacto, mas acredito sim que dê para chamar todos os aprovados. O grande problema do governo hoje é justificar a nomeação com o resultado primário, que ele está deficitário, ou seja, era para ser superávit de 400 milhões, estamos em um déficit, né, de 400. E se olharmos aqui o resultado nominal, né, ele está pior ainda, 648 milhões de reais. E aí, né, você pergunta, dá para chamar, Vinícius? Dá para chamar. Tem dinheiro? Tem dinheiro. O governo vai chamar? Não sei. Por que ele não vai chamar? Porque ele vai ter que justificar, né, esse déficit fiscal aqui de 400 milhões de reais. E esse déficit fiscal, se ele não comprometer o endividamento do estado do Amazonas, né, ele vai conseguir justificar no relatório dele. O que eu acho que vai acontecer, tá, pessoal? E aí eu tô falando do ponto de vista, se eu fosse, por exemplo, o contador do estado, né, ou alguém responsável aí pela parte fiscal, eu nomearia o pessoal em janeiro, tá bom?
eu acredito que é isso que vai acontecer, né, com os concursos aí do Estado. E aí eu falo, Secretaria de Segurança, eu estou falando de Secretaria do Detran, eu estou falando de PM, Bombeiro, certo? Então eu acredito sim que dê para chamar, tem dinheiro, tem essa arrecadação, o problema é o resultado fiscal, né, que não tá um resultado fiscal muito bom. Mas considerando a virada do exercício e os dados da Receita, eu acredito que dê para chamar o pessoal em janeiro, tá bom? Então acredito sim que dê para chamar o pessoal em janeiro, tá? Deixa eu ver aqui, já é 24 na Austrália para os concursos, só janeiro, quantos? Cara, eu não sei dizer quantos, porque eu não faço, né, o estudo do impacto orçamentário, eu não sei exatamente quanto é a remuneração de cada um, mas eu acredito que dê para chamar grande parte já no início do ano que vem, tá bom, pessoal? Beleza? Má gestão está comprometendo tudo? Cara, eu não sei dizer, porque eu não tenho dados, tá, pessoal? De como, dados detalhados, né? Eu sei que o panorama geral pelos relatórios, tá? Eu precisaria conhecer outros dados, mas eu digo para vocês que nós estamos com excesso de arrecadação, tá? A receita corrente líquida está acima da prevista, tá bom? Mas o grande problema é o resultado primário. E esse resultado primário está sendo prejudicado pelos restos a pagar de 2022. Então, o governo tinha algumas dívidas de 2022 que está pagando esse ano, e quando eu olho aqui o demonstrativo de res a pagar, é exatamente ele que está elevando aí a despesa primária, tá bom? Dá para sonhar todas as vagas em uma turma única em janeiro? Eu não sei dizer, o Denis Souza, né? O Denis, se todo mundo em janeiro na turma única, mas eu acredito que em janeiro já temos um espaço bom, já vai ter virado orçamento, os dados desse ano, em termos de receita, estão bons, né, acima do previsto, mas o problema é o resultado primário, né? E para chamar esse ano, o que precisa fazer? O Papa Mike Raiz, cara, eu acho que esse ano é muito difícil, tá? Estamos fechando o exercício, né? Mês de setembro aí já foi, né? Já estamos entrando no mês de outubro. Acho que esse ano não chama, tá? Mas para janeiro, acredito sim que temos grande chance. Esse ano ainda acho difícil, né? É difícil chamar. Quantos poderiam ser convocados? Eu não sei dizer, a Mark, né, perguntando aí, porque eu não tenho esse dado, né, por exemplo, de cargos vagos, de previsão orçamentária de cada órgão. Porque, por exemplo, quando a polícia chama, a polícia civil chama, ela tem o seu orçamento. Quando a polícia militar chama, ela tem seu orçamento. E aqui nos dados fiscais eu não tenho por órgão, eu não sei dizer quanto que é da polícia militar, quanto que é do bombeiro, quanto que é da Secretaria de Segurança Pública, quanto que é da Polícia Civil. Aí teria que analisar internamente em cada um desses órgãos para poder até chutar para vocês quanto chama. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, né? A partir de janeiro nós já temos boas possibilidades com a virada do exercício, mantendo aqui essa receita corrente do patamar que está, beleza? Chama 50%, eu não sei dizer, pessoal. Tá? Sem tabu. Em janeiro, com tranquilidade, sem problema algum para o Estado, mas existe a possibilidade de chamamento ocorrer antes? É isso? Existe, tá, Luiz Ataíde, existe uma possibilidade para quem já concluiu o curso de formação, mas eu acho que isso não vai acontecer tendo em vista o encerramento do exercício, tá bom? Beleza? Se parcelar dá para começar a chamar? Acredito que sim, tá? Acha que desse bolo ele vai chamar o pessoal para PC? Até onde eu sei, o pessoal da PC já fez o curso de formação, então já está habilitado a começar a trabalhar, então acho que é mais fácil chamar, por exemplo, quem já está em curso de formação. Tá bom? Então acredito bastante sim. Tá? A despesa primária seria o quê? Exemplo dessa dívida. Cara, a despesa primária é pagamento com o pessoal, pagamento de despesa corrente, luz, manutenção, combustível, passagem, diária, enfim, essas despesas que se mantém aí o Estado funcionando, né? Um abraço aí pro grande Matheus. Podemos marcar uma reunião com você e levar nossas demandas, levar o impacto com convocação? CFO, PMI, pode sim, gente, eu estou à disposição para ajudar vocês em dados técnicos, tá? Eu gosto de lembrar isso, estou apresentando para vocês aqui dados técnicos, né? Quando eu olho números, o que eu consigo dizer, o que dá para saber, né? Então a minha opinião aqui é uma opinião técnica, tá bom? E eu estou à disposição sim para ajudar vocês aí no que for possível, tá? Fala que dá para chamar os aprovados. Se eu falo dos aprovados dentro das vagas, exatamente, pessoal dentro das vagas, tá? Que é o que, juridicamente falando, o Estado do Amazonas, né, se comprometeu, né? A quantidade de vagas do edital,
Tá? Como resolver esse impacto orçamentário? Eu acredito que para o ano que vem já vamos ter resolvido, ou bora ser delta, a parte de restos a pagar, que é o grande problema do Estado, né? Os restos a pagar, que são despesas que o governo empenhou em 2022 e está pagando agora em 2023, tá? Tava o ano inteiro para chamar, deve muito empréstimo. Não é empréstimo em si, pegou muito dinheiro emprestado, mas o principal não é a despesa com juros, são os restos a pagar. Tá? Eu teria que fazer uma aula para vocês, para explicar como é que se apura o resultado primário e despesa primária, para vocês entenderem com mais clareza. Mas é basta vocês entenderem o seguinte: o governo gastou muito ano passado e deixou para pagar esse ano. E quando a gente olha esse demonstrativo de reza a pagar, é aí que está o grande gargalo. O governo está pagando as dívidas de anos anteriores, né? Acabou com esse choro que não tem dinheiro. Recurso tem, né? O problema é o fiscal, né? 2.000 PM, 800 bombeiro. Pode chamar esse ano, deixa eu ver aqui, muita pergunta. Quero dar um abraço com carinho e respeito, professor. Tamo junto. Carinho e respeito pro resto da vida, é isso aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Gente, perguntas aí, ó. Onde encontramos em cada órgão tem disponível. Aí tem que fazer um pedido via acesso à informação, tá? Tem que fazer um pedido de acesso à informação, porque aí a gente vai saber por órgão. Só que aí no site, acho que no site da Polícia Militar, do Bombeiro, da Polícia Civil, talvez nós encontramos algumas dessas informações, né? Dá para sonhar com convocação um pouco acima das vagas? Eu acho que vai ser natural isso, tá, Pedro? Chamar além das vagas por causa do déficit de efetivo é muito grande, tanto nas polícias, no bombeiro, quanto na Secretaria de Segurança Pública. Eu acredito bastante que vá assim, né? Você é funcionário do Estado, logo vai falar o governador, que não condiz com a realidade. O dinheiro do governo federal. Cara, eu sou funcionário do Tribunal de Contas, não sou funcionário do Poder Executivo, não, Caveiras S.A. Tem dinheiro, dá para fazer, dá sim, né? Em caso de parcelamento, existe a possibilidade de convocar esse ano? Existe, mas eu acho remota para fechamento de exercício financeiro, tá? O Richardson. Olha, pessoal, eu tô dando a realidade para você, não tô aqui para enganar ninguém, né? Se tem dinheiro, por que não paga a dívida? Porque o governo tá pagando dívida de anos anteriores, tá, Richard? Convocação esse ano, nomeação em janeiro, é possível? Sim, possível. Quando eu falo chamar em janeiro, eu tô falando já do pessoal começar a trabalhar, tá? Em janeiro. Principal diferença do primeiro RGF para esse, o aumento aí da receita tributária. Nós tivemos um pequeno aumento e a redução aí do endividamento praticamente estável, né? Então o endividamento líquido do governo se manteve estável, isso foi bom, né, pro governo, que apesar do déficit primário, o endividamento se manteve estável. E isso vai justificar, por exemplo, uma aprovação das contas dele, tá? Se eu fosse fazer essa análise técnica, né? Criar turma nova, turma 2, não sei dizer, tá? Estevam PQDT, 19 da Costa, é isso aí, ó, Marechal 19 da Costa. Bola 6, bola 7, melhor turma da ESA. Tá estudando como pagar esse dinheiro para ele. Mais de uma década sem concurso, não é possível que não chame acima das vagas. Vai chamar, com certeza vai chamar, tá? Essas verbas o governo federal está para receber. Pode ajudar a convocar os aprovados? Pode, porque ele pode desafogar, né, certas despesas. Ele não pode pegar o dinheiro federal, pessoal, e ele não pode pegar o dinheiro federal para convocar as pessoas, porque ele não pode pegar esse recurso, né, para pagar a despesa corrente, tá bom? Então, mas ele vai desafogar, por exemplo, alguns investimentos, né? No caso do ICMS, né, alguém perguntou, ICMS ajudou no orçamento? Pessoal, o que nós temos aqui no ICMS, tá? Deixa eu pegar aqui o demonstrativo aqui da Receita. ICMS aí, nós temos aí, né, um excesso já de arrecadação de ICMS, tá? A previsão de 13 bi para 2023, nos últimos 12 meses já arrecadamos 16 bi. Então temos um déficit, um superávit aí no ICMS, tá? Em algumas receitas nós arrecadamos um pouco menos, outras um pouco mais, mas tivemos sim uma arrecadação de ICMS, tá bom? Tem como chamar esse ano e começar a receber no próximo ano? Cara, eu não sei, aí teria que ver como é que tá o planejamento do governo, tá? Cadê? Maravilha, professor, tirou muitas dúvidas. Grande Vini, valeu. Aprovados e homologados, tu é doido, o governador não quer abraçar os aprovados. Obrigado, valeu, bora pracinha, quer mudar de vida, é isso aí, cara, vamos lá. Seria bom se fizesse ao menos um cronograma. Com certeza, né? Se o governo sinalizasse com um cronograma, ajudaria bastante, né? A gente teria a possibilidade aí de ter pelo menos uma estimativa. Mas eu acho que isso só vai acontecer, pessoal, perto do encerramento do exercício, tá?
O RGF ele não veio muito longe do último RGF, tá? Ele veio bem próximo, mas com alguns indicadores que eu achei, que eu analisei com mais calma, né? Que é a parte do endividamento. Apesar do déficit fiscal do governo, o endividamento não aumentou. Isso é bom, isso é muito bom, tá? Beleza? Coloque essa sua explicação no feed, peguei na metade. Não, beleza, show de bola. Deixa eu ver aqui se vocês têm mais alguma dúvida, né? Vamos ter boa notícia, parece que isso não diz que não tem dinheiro. Quando o senhor fala em aprovados dentro das vagas, é isso aí, né? Acho que eu já respondi praticamente as dúvidas de vocês, não é isso? Acho candidato até a posição 2000, não sei dizer, tá? Não sei dizer. 2000 é bastante gente, né? Mas eu não sei dizer porque eu não sei como é que tá a situação fiscal individual de cada órgão, tá? Que aí esse é o ponto principal, tá? De cada órgão eu não sei, eu sei aqui do governo como um todo. E aí nesse relatório aqui tá Procuradoria, Saúde, Educação, Segurança, Previdência, Assistência Social. Esse relatório me dá uma visão de todo mundo. Agora eu não sei como está, né, individualmente cada secretaria e cada órgão, tá, pessoal? Aí eu teria que ter outros dados que aí aqui não tem, para a gente conseguir esses dados eu teria que pegar via acesso à informação, tá bom? Isabel e YouTube, estaremos juntos por discursiva da Câmara. Assim que eu fechar a primeira turma, vamos para a segunda. Qual o próximo RGF? O próximo RGF é em janeiro, tá, pessoal? Até 31 de janeiro, que é o prazo aí para publicação do último quadrimestre. Pode comemorar? Eu acho que vocês podem ter mais expectativa, sim, de nomeações, tá? Melhorou um pouco, certo? E o principal, onde que está o principal que vocês têm que ver? Nós tivemos um excesso de arrecadação, sim, e o endividamento não aumentou, apesar de termos um déficit fiscal de R$500 bilhão. Isso aí pode ser muito bom, tá bom? Grande amigo Ivo Martins chegou aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, né? Já temos uma resposta mais certa para esse ano sem convocação, né? Que bom essa possibilidade para janeiro, exatamente. Eu acho que janeiro, com certeza, nós temos aí uma possibilidade bem mais real, segundo esse dado fiscal que saiu aí do RGF do segundo quadrimestre, tá bom? Fechou o exercício, ano que vem é outro orçamento. Vamos dar uma olhada na lei orçamentária anual, tá? Vou dar uma olhada para vocês assim que eu conseguir pegar o texto da lei orçamentária anual aprovado, para a gente ver a estimativa de receita, a estimativa de despesa, o QDD de cada secretaria, né, de cada unidade orçamentária. Eu vou conseguir dizer para vocês qual é a expectativa do orçamento para o ano que vem, e aí a gente vai conversando aqui, tá, com vocês, para explicar para vocês como é que funciona essa dinâmica orçamentária, tá, para que vocês possam entender um pouco mais, tá bom? Beleza, pessoal, em janeiro falo que libera tudo, só em março. Aí eu não sei, né, o Lucas Costa, tô dizendo do ponto de vista fiscal, tá? Eu não consigo prever, ainda não aprendi a ler o futuro, tá bom? Rapaziada, é isso. Uma excelente noite para vocês, já estamos aí meia hora de live praticamente, tá bom? Acho que tirei as dúvidas de vocês, né? Peço desculpas aí se eu não respondi todo mundo, né, mas é realmente muita coisa. Quem fez curso de formação tem mais chance de ser chamado logo, com certeza. Tá bom? Só é demais pensar em convocação esse ano, ainda é possível? É possível, existe a possibilidade, mas eu acho improvável que o governador o faça, tá bom? Existe a possibilidade, mas eu não acho provável que isso aconteça, tá bom? Porque o Pará fez concurso com 4.000 vagas, porque o Pará tem outro orçamento, é outro ente federativo, tem outra realidade fiscal, não dá para comparar banana com maçã, tá bom? Rapaziada, um grande abraço para vocês. Quem gostou dessa live aí, deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Compartilhe com seus amigos. Me siga aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, para que eu possa tirar suas dúvidas. Você pode mandar suas dúvidas no meu direct, estou à disposição de vocês, tá bom? Essa live aqui foi um pedido do pessoal aí que está aprovado no concurso, tá? Para que a gente possa entender um pouco mais como está a situação fiscal do Estado, tá?